Oi, bom dia, tudo bem? Eu aqui descabelada, eu aqui sem batom, daqui a pouco preparando para aula num dia frio, dia 26 de junho, daqui a pouco barra férias. Só queria dizer o seguinte: por que que eu gosto de educação infantil? Porque a gente acorda com ideias, pensamentos. E por que que eu gosto de arte? Eu acho que tudo casa. Tipo, faz sentido. A arte, a parte lúdica, para crianças, para adultos, para idosos, para todos, porque faz a gente pensar, faz a gente. Sabe aquele eixo da educação? Aqueles eixos da arte e educação. Saber, conhecer, fazer, pensar, refletir. Então, primeiro a gente. De repente, a ordem dos fatores não altera o produto, mas você precisa conhecer as coisas, saber, depois fazer, praticar. E quando a gente põe a mão na massa, se conecta com pensar e começa a fazer sentido. Você vê a viabilidade, se é possível, se não é possível. Você, no meio desse processo, você descobre outros conhecimentos, você tem outros saberes, outros fazeres, né? E que uma coisa leva a outra. Você vai fazer um carro, de repente você está fazendo um barco. Você está fazendo um guarda-chuva, de repente você está fazendo um castelo. E aí eu vou falar para você porque que eu gosto de arte, porque que eu gosto de educação infantil. Porque eu acordo pensando, e aí eu vou na rua pegar um papelão lá na frente da lojinha. Fui agora no meio de chuva, assim, mas garoando. Então tinha papelões secos, olha que importante, papelão seco. E olha só, vou fazer um giro aqui. Estou fazendo um jogo, uma maneira de ajudar crianças que estão com dificuldade de aprender a numeração, de aprender as vogais. Então, estou tentando, imaginando uma coisa. Mas isso porque eu comecei fazendo um barco. O barco é o barco eu estou me abaixando aqui, para vocês verem, e vou dar um giro. Eu estou aqui fazendo os protótipos, para pegar o papelão, para fazer tipo um quebra-cabeça e tem numerações, estão vendo? Deixa eu pôr aqui no chão. Esses pontinhos, esses papéis são definições de cores que eu vou levar esse papelão com essas marcações para tipo onde vai pintar com tinta. Eu colori verde, ali tem triângulos, formas geométricas, os quadrados com numerações, os pontinhos marcados com cores, ali é verde e indiretamente as formas geométricas. Triângulo, um círculo cortado ao meio. Olha lá, são duas turmas e a gente vai fazer o quebra-cabeça deste barco, que é o barco que está na obra do pintor Volpe, do Alfredo Volpe. Barquinho e pássaros, faltam os pássaros, né? Mas tudo bem, os pássaros ficam voando na imaginação. Vai que no meio do processo a gente consegue encaixar os pássaros aí. Então eu tenho o meio círculo, tenho os moldes das bandeiras, os triângulos vão formar bandeiras no final. De vários modos podem virar uma bandeira. Ou uma bandeira triangular, dependendo da imaginação da criança, do processo. Varetas. E também me empolguei, né? Era um quebra-cabeça e agora tenho até essa maneira, pensando na dificuldade de cada criança. Criando molde. Aqui você tem o barco. Depois eu vou pegar o barbante, a gente cola na hora, no processo. Então vou deixar acontecer, que a base precisa primeiro a estrutura principal, que é o barco. Depois os detalhes, né? Com micro-bandeiras, olha o saquinho. Aí você tem barbante, e tem as bandeirinhas, e tem o cordãozinho. E olha só, numa dobradura, a gente faz aqui um corte mágico, né? Que eu chamo de corte mágico. A gente pode tanto dividir no meio, quanto eu acho que eu vou deixar assim. Porque daí coloca assim, é mais fácil da criança abrir, colocar a cola aqui e já prender na cordinha. Ou na vareta, que eu também vou levar. E aqui está. Toda a imaginação para uma aula que vai ser hoje. Uma aula que normalmente não vai ter nem a 1 hora de aula, porém pode ter até meia hora de aula, né? Porque você tem que fazer higiene, a criança vai comer, vai escovar os dentes. Então come um pouco da hora da aula de arte, né? Ou de todas as aulas, enfim. Você tem todo esse processo, porque na educação infantil a gente também faz o autocuidado, né? A criança a gente tem que cuidar, ensinar as regras sociais, sensibilização, compartilhar, aprender.
E além da sociabilização, você tem os focos principais. As crianças têm pelo menos reconhecer a primeira letra do nome, saber a numeração. Estamos falando de crianças de 4 a 5 anos, né? 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, enfim. Educação infantil abre a porta da imaginação para muitas possibilidades de aprendizagem. E é muito legal você estar lá com uma criança e de repente outra levanta do nada, trazendo a solução de algum problema. Exemplo, a gente estava discutindo ontem, eu das crianças falam, pegou meu lápis, o lápis sumiu, preciso de lápis amarelo e não tinha. E de repente a criança de outro grupo, de outra mesa levanta, aqui está um lápis amarelo. Que ele falou que ele tinha sobrando e veio resolver o problema, veio ajudar a gente trazendo um lápis amarelo pra gente. Aqui está um lápis amarelo que eu tenho. Então você vê um comportamento legal, você observa isso e é tão legal ver essa gentileza sendo trabalhada ou observada e ver a família também contribuindo para isso lá de fora, trazendo esse conhecimento de fora. A boa educação, ajudando os professores, ajudando a gente, né? Porque a gente fala de comportamento social, de conviver entre os outros, né? Resolver conflitos sem violência, de modo com diálogo, né? Ou de um modo que tirar um pouco dessa agressividade. As crianças estão muito agressivas, a sociedade está agressiva. Então, temos que aprender a dialogar, resolver o problema na base da conversa, de repente, aquele momento, respeitando um espaço da outra pessoa que não está bem hoje. Para que a violência, se basta você dizer, hoje eu não estou bem, de repente eu preciso de um abraço, ou de repente eu só preciso ficar sozinho um pouco. E é isso que eu queria compartilhar hoje. Boa sexta, bom final de semana para todos.